Sou Alice Soares, atuo na equipe de qualidade da Fortix e nesse vídeo nós vamos entender como importar contatos na plataforma SZChat. Para que você consiga entrar em contato com o cliente, fazer um contato ativo com ele, seja pela tela do agente ou seja por meio do envio em lote, você precisa que esse contato esteja cadastrado na plataforma. E esse cadastro ele pode ser feito de forma individual, na tela do agente ou na tela administrativa. Lá no vídeo de tela do agente eu mostro como realizar esse cadastro de forma individual e aqui na tela administrativa o cadastro individual é realizado dentro de contatos e aqui dentro de contatos basta clicar no canto inferior direito para realizar um novo cadastro. Então esses são os campos do cadastro do contato. Então obrigatoriamente você vai ter que informar o nome desse lead, desse cliente e a plataforma que você vai utilizar para realizar o contato com esse cliente, ou seja, o identificador dentro daquela plataforma, dentro daquela rede social. No caso, o exemplo que eu vou mostrar para vocês é utilizando o WhatsApp. Então, como eu vou entrar em contato utilizando o WhatsApp Business API, utilizando aí o 360 Dialog, então, o número deve ser inserido dentro deste campo seguindo o padrão DDI, DDD e o número. Somente essas plataformas contidas aqui dentro do cadastro que eu posso cadastrar para realizar o contato ativo. E os canais que não estão aqui, como é que eu entro em contato com esses clientes? Alguns desses canais não permitem o contato ativo, como é o caso do Reclame Aqui, ou outros como o Telegram ou o Teams, exige que primeiro o cliente entre em contato com a plataforma para que seja realizado o cadastro e aí sim, posteriormente, eu consigo entrar em contato com esse cliente. Então, se você quiser entender melhor a regra de cada canal de atendimento, é interessante você acessar o vídeo de cada canal. Então, aqui as informações que eu consigo importar para a plataforma são essas que eu tenho aqui, os campos. Mas vamos supor que você também deseja importar o CNPJ do cliente. Você deseja ter essa informação cadastrada na plataforma. Antes de iniciar o processo de importação, você precisa criar esse campo dentro da plataforma. Sim, a plataforma permite a criação de campos adicionais. Vou deixar na descrição uma documentação falando um pouco mais sobre os campos adicionais. E os campos que vocês criarem ficarão disponíveis no cadastro de todos os contatos. Então aqui eu já criei um campo chamado CNPJ e um campo chamado nome da empresa. Então agora eu consigo armazenar informações dentro desses campos. Agora que nós entendemos um pouco mais sobre o cadastro, nós vamos partir para o processo de importação dos contatos. Então no canto esquerdo, dentro de configurações, eu vou clicar em importar contatos. Para importar uma lista de contatos, essa lista precisa estar em formato TXT ou CSV, pode ser num bloco de notas se for um arquivo em TXT ou então em uma planilha, mas no caso da planilha, ao salvar, você precisa ajustar o formato para CSV. Eu vou ajustar minha planilha para o formato CSV. Eu vou mostrar aqui dois exemplos para que vocês entendam melhor. Então aqui eu tenho uma planilha, eu tenho as colunas, então a primeira linha da coluna, ela vai identificar qual é a informação contida nessa coluna. Então eu tenho nome, telefone e CNPJ. Lembrando que no caso do telefone eu preciso colocar o DDI, o DDD e o número. Então coloquei aqui informações fictícias e eu tenho aqui um exemplo em formato TXT, né? Ou seja, aqui no meu bloco de notas eu vou separar cada coluna, digamos assim. Você vai escolher um separador para separar cada coluna. Pode ser vírgula, ponto e vírgula, então aqui eu coloquei ponto e vírgula. Então as duas colunas que eu tenho são nome e número e abaixo eu fui colocando as informações, os nomes, o separador, que no caso eu escolhi o ponto e vírgula, e o número. No caso, se eu quisesse inserir o CNPJ, eu precisaria colocar ponto e vírgula CNPJ e ao lado aqui de cada número eu precisaria colocar ponto e vírgula e o respectivo CNPJ. Então agora eu vou clicar no canto inferior direito para realizar a importação.
Aqui eu vou precisar inserir o arquivo, um daqueles modelos de arquivo, e aqui está o limite de envio por arquivo. Então agora eu vou selecionar o arquivo que eu quero utilizar. Já escolhi o meu arquivo e agora eu preciso colocar o delimitador que eu escolhi, que eu utilizei. No caso, como eu estou utilizando a planilha, o delimitador será ponto e vírgula. Mas se eu estiver utilizando o modelo em TXT, eu vou ter que sinalizar exatamente o delimitador que eu utilizei. No caso, eu tenho aqui essas opções. Se eu estivesse importando aquele exemplo que eu mostrei para vocês, seria ponto e vírgula também. Aqui eu vou colocar se há ou não algum encapsulamento, se os dados estão entre aspas, mas nesse caso não estão, então eu vou colocar nenhum. E por fim, o mapa de caracteres. Essa questão do mapa de caracteres vai servir para corrigir possíveis problemas com a acentuação. E lembrando que ao lado de cada um desses campos a gente tem uma breve explicação. E quando concluir, basta continuar no canto inferior direito. Agora a gente vai realizar o mapeamento dessas nossas informações para a plataforma entender em qual campo do cadastro ela deve armazenar cada uma dessas informações. No caso, essa coluna aqui, CNPJ, ela já até sinalizou que deve ficar no campo CNPJ. Eu posso alterar. Se eu deixar da forma como está, não vai importar essas duas primeiras colunas, apenas a CNPJ, mas eu quero importar todas elas. Então, vou clicar aqui ao lado do nome e vou selecionar aqui a propriedade, ou seja, em qual campo onde essa informação deve ficar. Então, aqui eu tenho várias opções, tá? Eu vou selecionar a que eu quero, que no caso é nome. E no caso aqui do telefone, ele corresponde ao identificador do contato, como a gente tinha falado anteriormente. Então, esse aqui é o identificador do WhatsApp. Então, já localizei aqui ID WhatsApp Business, lembrando que eu preciso colocar o WhatsApp Business por conta que eu vou entrar em contato utilizando a API do WhatsApp Business. E posteriormente clicar aqui em selecionar. Agora sim, eu posso clicar em avançar no canto inferior direito. O nome da importação é preenchido automaticamente com o nome do arquivo. Então, se você quiser, você pode alterar, senão ele já vai puxar o nome do arquivo. Obrigatoriamente, você vai precisar inserir esses clientes dentro de um grupo de contato. O grupo de contato, ele tanto serve para ser utilizado em outras configurações, como também para ser utilizado como filtro. Quando você vai fazer um envio em lote, por exemplo, você pode filtrar os contatos de um grupo específico. Então, é interessante que ao importar, você já pense nisso, nesses usos posteriores. Aqui no lado direito, você pode clicar para criar um grupo, basta inserir o nome do grupo e salvar, ou então você seleciona um grupo existente. E esses contatos, eles podem sim fazer parte de um ou mais grupos. E em seguida, a gente precisa estabelecer uma regra caso esse contato já exista na plataforma. Então, o que vai acontecer se eu já tenho um contato com esse número? O que eu vou fazer? Primeira opção, eu não vou fazer nada, então vai ser ignorado essa importação que eu estou fazendo, lembrando que é do contato específico. Então, se o Pedro já possui um cadastro na plataforma, a importação dessa informação vai ser ignorada e os demais serão importados normalmente. Ou então eu vou preencher caso o valor do campo esteja vazio. Então, por exemplo, eu estou importando esse contato aqui com esse número e ele já possui nome, mas ele não possui CNPJ. Então, vou preencher o campo CNPJ caso ele esteja vazio. Ou então, a última opção é sobrescrever os valores com os do arquivo. Então, eu já tenho uma pessoa com esse número e eu vou sobrescrever os valores com os desse arquivo. Então, vamos supor que o nome esteja como João Pedro. Eu vou substituir por Pedro e o CNPJ, caso já exista ou esteja vazio, vai ser inserido esse CNPJ aqui. E por fim, você vai selecionar se o opt-in desses contatos devem ou não ser habilitados. A plataforma, ela exige que o opt-in do SZ Chat esteja habilitado para que você consiga realizar um envio em lote, ou seja, enviar uma mensagem para uma lista de contatos. O contato pode habilitar o opt-in, tanto habilitar como desabilitar por meio da hashtag opt-in para habilitar
ou hashtag opt-out para desabilitar o opt-in dele. Mas se você, administrador, deseja habilitar o opt-in de todos os contatos que você está importando, por conta que são leads que já deram essa permissão para realizar esse tipo de contato em outra plataforma sua ou de outra maneira, enfim, então você tem essa possibilidade de habilitar o opt-in. Quando você seleciona, aparece aqui o termo de serviço, visto que essa permissão que você está dando, ela é uma permissão própria do contato, própria do cliente. Então, se você está habilitando, fica sobre você a responsabilidade desse ato. Precisa ler todo o termo e ir até o final para liberar a opção ciente de acordo e aí sim conseguir clicar em continuar no canto inferior direito. E ao concluir, você precisa clicar em iniciar a importação no canto inferior direito. Minha importação foi agendada, vou clicar aqui em ver histórico de importação. Como eu estava importando poucos contatos, a minha importação já foi concluída, mas caso eu estivesse importando uma lista maior, eu conseguiria acompanhar o andamento por meio aqui do status. Então aqui eu consigo visualizar os registros, ou seja, a quantidade de contatos que eu tinha, a quantidade que foi importado, a quantidade que foi ignorado. Essa questão de ignorado e atualizado é com base naquela regra que a gente estabelece caso o registro já exista na plataforma. Então, nesse caso aqui, nenhum dos contatos que eu estava importando foi ignorado, nenhum deles já tinha cadastro na plataforma, então eles não foram ignorados, e nenhum foi atualizado também. Lógico que vai depender ali da regra que eu estabeleci antes. E por fim, a coluna de erros. Então, eu consigo visualizar aqui também quantos contatos deram erros. Se você não colocar o número no modelo correto, não colocar a quantidade de números corretamente, eles não serão importados, então vai aparecer aqui na coluna de erro, a data de criação, tanto data como horário, o opt-in e o tempo aí que durou essa importação. E agora é a sua vez de importar contatos na plataforma.